Pastor Aldo, chegue aqui, nos eleva a Deus em oração. Eu apresento o pastor Rafael, que vai trazer a segunda plenária, que é um assunto muito importante dentro da nossa temática geral, que é a propiciação, a doutrina da propiciação. Pai do Senhor, irmãos, oramos ao Senhor nosso Deus. Eterno Deus, Pai poderoso e santo e Senhor da glória. Aqui estamos na Tua presença, meu Deus, estudando a Tua palavra. Continua conosco, usa o Teu Filho, ó Deus, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Poderosamente fala com Teus filhos, com a Tua igreja nessa noite. Continua falando conosco, meu Deus, e dá a Tua graça em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero cumprimentá-los com alegria nesta noite. Deus está nos dando a oportunidade de nós, mais uma vez, nos assentarmos em volta da preciosa palavra do Senhor. A minha oração é que o máximo, se não todos, mas o máximo dos irmãos compreendam o assunto desta noite, ou desta segunda plenária, que é a doutrina da propiciação. E os irmãos que forem tendo alguma dúvida, alguma pergunta, podem aí colocar no papel, e ao final da plenária eu garanto que o pastor Raifran vai responder todas. Se dentro do tempo. Muito bem, vamos lá. A doutrina bíblica da propiciação. Eu coloquei essas três imagens de maneira proposital para mostrar aí a sequência dentro do plano da redenção, do plano da salvação. Na primeira imagem você vê aí uma cena ilustrada do sacrifício veterotestamentário, ou no Velho Testamento, para a expiação do pecado e, por consequência, a propiciação do pecador. E na segunda imagem do meio você vê aí a Arca da Aliança, que é o símbolo da propiciação, visto ter um item nesta arca chamado de propiciatório. E a última imagem, que é a revelação plena dessa obra redentora, realizada na cruz do Calvário por Cristo Jesus e representada de maneira simbólica nas páginas do Antigo Testamento, pelos sacerdotes, pela ovelha e por todo aquele cerimonial. Vamos à segundo slide. Os conceitos e definições etimológicas das palavras hebraicas e das palavras gregas que você vai ver nesse estudo, todos foram extraídos destas obras que você vê aí. Dicionário Vini, né, da editora CPAD, o Dicionário Bíblico Vida Nova, né, da editora Vida Nova, e o Dicionário Bíblico Wycliffe, também da editora, lançado pela editora CPAD. Inclusive, se você não tem estas obras, aconselho a adquiri-las, né, as três pelo menos, se não, pelo menos uma delas, tá? Muito bem. O que é a propiciação? A palavra propiciação é uma tradução de um termo hebraico chamado kafar. É a palavra hebraica, você está vendo essas letrinhas, esses caracteres estranhos aí, é lido da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda, tá? Meus irmãos, nosso estudo está aí na página 55 do nosso livro, tá?
do material aí do livro do nosso seminário, 55. E todo o conteúdo do nosso livro estão aqui nos slides para aqueles que não puderam acompanhar, não puderem acompanhar no livro. Então você tem aí a palavra hebraica que define o termo propiciação nas páginas do Antigo Testamento. A palavra é kafar. Kafar. Você tem aí essa palavrinha que é lida da direita para a esquerda, 3 letrinhas, com alguns símbolos embaixo e dentro, né, da primeira letra. Ok? Muito bem, kafar, no Antigo Testamento. E do vocábulo grego, hilasmos, no Novo Testamento. As quais, tanto uma quanto a outra, têm por tradução, sentido, significado, estas palavras que nós colocamos em negrito aí. Cobrir, expiar, reconciliar, propiciar, pacificar. Portanto, o que é propiciação? Propiciação, o conceito, a definição de propiciação, diga comigo, cobrir, expiar, reconciliar, propiciar, pacificar. Então, com estas 5 palavras, nós trazemos assim de maneira panorâmica o conceito de propiciação. E esses vocábulos, o vocábulo hebraico, por exemplo, kafar, é usado também para referir-se à expiação. Então, nas páginas do Antigo Testamento, expiação e propiciação estão muito próximos, não são a mesma coisa, não é o mesmo conceito, a mesma realização da obra divina, mas são muito próximos, nós vamos compreender. Por isso é que o termo também serve para traduzir uma palavra como a outra, né? Tanto expiação quanto propiciação. Então, as duas palavras aí, kafar e hilasmos, são os termos mais comuns no Antigo e no Novo Testamento. Próximo slide, por favor. No próximo slide você vai ver aí, eu escolhi um dos versículos, dos vários versículos bíblicos, que fala sobre a propiciação, esse registrado por João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos 2 primeiros versículos. Aí o primeiro está na língua em que João escreveu, a língua do Novo Testamento, no grego koiner, a palavra koiner quer dizer comum, era o grego usado na época, e foi nesta língua que o Novo Testamento foi escrito. E João escreveu nesta língua. E embaixo tem aí a tradução. E eu coloquei lá o texto grego, porque aparece exatamente a palavra hilasmos. João escreve exatamente essa palavra para se referir a Cristo Jesus, quando o assunto é propiciação ou expiação. Então você tem lá, tecnia mur, ou seja, filhinhos meus, tautagraforimihrina me amartete, ou seja, estas coisas escrevo a vós para que não pequeis. Cai e antis amarte, e se alguém pecar, parácleto errome proston patera, ou seja, advogado temos junto ao Pai, e esum Christon dicaion, Jesus Cristo justo. O outro grupo ali de palavras, kai autos hilasmos, olha ali a palavrinha, a terceira palavrinha, kai autos hilasmos, ou seja, e ele, propiciação estim periton amartion, ou seja, propiciação é por nossos pecados, o periton remerteron, ou seja, não apenas pelos nossos, demono, halacai perirolu tu cosmu, mas por de todo o mundo. Está ali a tradução em português. Então, vê a palavra hilasmos, que é a terceira do segundo grupo, do segundo versículo, que é o versículo 2. Este é o único versículo que nós colocamos aqui na língua original, apenas para mostrar, para ver aqui como essa palavra surge no Novo Testamento, a palavra hilasmos. Próximo versículo.
ou melhor, próximo slide. O que é a propiciação no Novo Testamento? Como surge no Antigo Testamento? Surge o ato cerimonial da propiciação. No Antigo Testamento, a palavra kafar, que é o termo para propiciação, já vimos no slide anterior, ocorre com mais frequência no livro de Levítico, pois trata dos sacrifícios rituais que eram feitos para expiar o pecado. Por exemplo, Levítico 4, 13 a 21, dá instruções para levar um novilho à tenda da congregação por oferta pelo pecado. Depois que os anciãos, olha aqui o resumo de como era o ato cerimonial que redundava na expiação, no conceito de expiação aplicado ali ao pecador, né, e na propiciação. O texto mencionado dá instruções para levar um novilho à tenda da congregação por oferta pelo pecado. Depois que os anciãos tivessem posto as mãos sobre o novilho, para transferir o pecado do povo para o novilho, e está aí a figura exemplificando aí, ilustrando. Depois disso, o novilho era morto. Depois que os sacerdotes colocavam as mãos sobre o novilho, uma atitude simbólica aqui, como transferindo o pecado do povo para o novilho, em sequência, o novilho era morto. Depois que o novilho era morto, o que acontecia? O sacerdote levava parte do sangue do novilho para onde? A tenda da congregação. E fazia o quê? Borrifava este sangue 7 vezes diante do véu. Parte do sangue era posto nas pontas do altar, o altar do sacrifício, e o restante era derramado à base do altar dos holocaustos. Veja que não era só o cordeiro morrer ali, e pronto, o sacerdote ia embora, o sumo sacerdote, não. Tinha todo um ritual com o sangue daquele novilho, daquele cordeiro. Borrifava ali em frente ao véu, depois borrifava também o altar do sacrifício, e o sangue era derramado à base deste altar. Depois, a gordura do novilho era queimada no altar, o próprio novilho seria queimado fora do acampamento. Jesus esse novilho é a figura de Cristo Jesus, e assim como o novilho morria fora da tenda, fora do Santo dos Santos, fora do tabernáculo, Jesus morreu na terra, fora dos portais celestiais. Por meio deste ritual, o sacerdote por ele, aí entre aspas, né, o que está em Levíticos 4, versículo 20. O próprio novilho seria queimado. Por meio deste ritual, o sacerdote por eles fará expiação, ou propiciação, kafar, e lhes será perdoado o pecado. Ok? Então, aqui de maneira resumida, o que era este ato da expiação e seguido pela propiciação. Agora, o sangue também entrava no Santo dos Santos, por meio do sumo sacerdote. Veja, o novilho morria lá fora, sobre o altar, o cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito. O sacerdote, o sumo sacerdote, pegava aquele sangue inocente e adentrava ao tabernáculo, e aquele sangue chegava até o Santo dos Santos. Por quê? Porque no Santo dos Santos, que era a terceira parte do local reservado para os cerimoniais, tendo em vista o pátio ser o primeiro, depois o santo lugar, onde estava o candelabro, a mesa da proposição e o altar do incenso em frente ao véu, aquele véu que se rasgou com a morte de Cristo. Depois do véu estava o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde estava ali um objeto
chamado Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança era formada de madeira de cetim, toda revestida de ouro, por dentro e por fora. Era uma caixa, um baú, com medidas atuais em metros, em centímetros, 1,10 m de comprimento, por 65 de largura e de altura, segundo o dicionário Vini. Então, acima dessa caixa, essa tampa, pode mudar, por gentileza, no próximo slide, ali está a figura ilustrativa. Essa tampa que você está vendo, onde há a figura de 2 anjos, ou 2 seres angelicais aí, é chamado de o propiciatório. Esse propiciatório, essa tampa era feita toda de ouro, batido uma peça só com a figura dos anjos. Vejam bem, essa tampa era chamada de propiciatório. O que é o propiciatório? Vamos aí ao slide. O substantivo hebraico, que vem da palavra kafar, agora é kaforet. Kaforet é traduzido por propiciatório. Kafar é propiciação e kaforet é essa peça, essa tampa. É o propiciatório, que é traduzido como, pode ser traduzido como assento, além de propiciatório, também como assento da misericórdia ou trono da clemência divina. Esta forma do substantivo kafar refere-se a uma laje de ouro que ficava em cima da arca do concerto. Imagens de 2 querubins, um de frente para o outro, conforme a ilustração, ficava sobre esta laje. Esta laje de ouro representava o quê? O trono de Deus, e simbolizava sua real presença no santuário de adoração. No dia da expiação, que dia era esse? Era o dia, uma vez por ano, em que o sumo sacerdote imolava um cordeiro, conforme já descrevemos aqui, e levava este sangue até entrar no Santo dos Santos, onde estava exatamente essa peça ilustrada, chamada aqui de Arca da Aliança, ou a sua tampa, o propiciatório. Nesse dia, no dia da expiação, o sumo sacerdote borrifava sobre ela o sangue da oferta pelo pecado, simbolizando a aceitação do sangue por Deus. O sacerdote chegava lá com o sangue e com as suas mãos, com seus dedos, ele tocava no propiciatório, ele aspergia o sangue daquele novilho, imolado lá no pátio, sobre o altar, agora no Santo dos Santos, local que representava a presença de Deus. Então ele colocava aquele sangue daquele novilho sobre a tampa, bem no meio ali na tampa, o propiciatório. Por quê? Porque naquela peça ali, Deus surgia em sua glória, ou manifestava a sua glória, a sua presença, caso recebesse ou aceitasse o sangue daquela oferta. E se isso acontecesse, então o pecado do povo cometido durante todo o ano inteiro estava expiado, estava coberto, e agora Deus aceitava tanto o sumo sacerdote, como aceitava o povo que o sumo sacerdote estava representando ali no propiciatório. Portanto, o propiciatório era o lugar onde Deus se tornava propício ao povo. O que é propiciatório? Propiciação é essa ação de se tornar aceito ou aceitável perante alguém. Deus era quem decidia: eu aceito esse sacrifício, eu não aceito esse sacrifício. Eu recebo esta oferta,
eu não recebo esta oferta. Eu aceito o povo aqui representado pelo sumo sacerdote. Eu aceito o pedido de perdão do povo representado aqui pelo sumo sacerdote naquele sangue derramado por aquele novilho. Quem está entendendo até aqui? Portanto, esse caforete era o ponto central no qual Israel, por meio do seu sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus. Então vejam bem, irmãos, lá no povo de Israel, na época do Antigo Testamento, todos esperavam um ano inteiro para poder ter o privilégio de ser representado uma vez por ano por um homem, o sumo sacerdote, que entraria no Santo dos Santos em seu lugar, em seu nome, no nome do povo. O povo ficava do lado de fora do cercado, das colunas que limitavam ali o espaço do tabernáculo e o espaço do pátio. O povo ficava do lado de fora esperando a notícia de que o sumo sacerdote saiu do Santo dos Santos e o sangue do novilho foi aceito pelo Deus eterno e o pecado deles estava coberto durante todo aquele ano que passou. Então essa é a ideia, é o conceito na prática deste ritual, o processo desse ritual de expiação e de propiciação. Nós vamos já falar um pouco mais. Próximo slide. Observe aí a forma do propiciatório. Nós já mencionamos como eram as medidas, você está vendo aí na figura. Você está vendo 1,5, 2,5, 1,5, aí em côvados, né? Que representando em metros e centímetros, você tem exatamente 1,10 metro de comprimento, aí onde tem 2,5, 2 côvados e meio, considerando o côvado de 45 centímetros, e 1 côvado e meio de largura e de altura, representando aí 65 centímetros, tanto a largura quanto a altura. Dentro dessa peça, dentro da arca da aliança, ou abaixo do propiciatório, tinha 3 objetos, ou 3 símbolos, que eram as tábuas da lei, representando a aliança do povo com a palavra, o compromisso do povo em cumprir os preceitos de Deus. Tinha também a botija, um vaso de ouro puro, onde continha uma representação do maná, onde continha o maná mesmo, que Deus conservou ali, e tinha também a vara de Arão, inclusive, que tinha florescido. Portanto, esses 3 elementos estavam dentro da arca, a representação da palavra e da obediência à palavra de Deus, o maná representando o sustento de Deus para o povo, e a vara que havia florescido representando o auxílio de Deus quanto à liderança sobre o seu povo. Ou seja, Deus estaria suprindo tudo o que o povo precisaria para servi-lo. E essa tampa do propiciatório ficava em cima destes elementos. Deus se manifestava em sua glória, ou a glória e a presença de Deus se manifestava entre os querubins ali, manifestava a sua presença ali, nessa peça, nesse propiciatório, que cobria, que fechava estes elementos, dizendo, como quem dissesse assim: eu estou aqui com a minha palavra, eu sou a palavra, eu sou a provisão, eu sou a direção, eu sou o suprimento necessário para o meu povo. Próximo slide, por favor. O sangue era aspergido sobre o propiciatório. Olha aí a figura do sumo sacerdote, com a sua mão levantada, o dedo molhado aí de vermelho, representando sangue. Levíticos capítulo 16, versículo 14, está escrito assim: e tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Acredito que ficou claro essa parte. Próximo slide. Agora, as semelhanças e diferenças entre expiação e propiciação. Tanto expiação quanto propiciação
referem-se à remoção da culpa. Mas, a rigor, expiação diz respeito, primeiro, ou diz respeito ao objeto desse processo, que é o pecado. Ou seja, a expiação é a remoção do pecado, da coisa que ofende a Deus, do elemento que está sobre o homem, que impede a sua comunhão com Deus. O que é a expiação? É o processo de que ocorre quando o novilho morria no lugar do pecador, a fim de que o pecador tivesse o perdão, a aceitação de Deus. A remoção desse pecado era a expiação. Então, primeiro Deus operava a expiação na morte do novilho. A expiação acontecia imediatamente após Deus haver aceito o sangue derramado por aquele novilho. E o que é então a propiciação? A propiciação focaliza exatamente a atenção no relacionamento da pessoa com Deus. Enquanto que a expiação é a remoção do pecado, a propiciação é o restabelecimento do relacionamento do pecador com o próprio Deus. Ou seja, primeiro Deus remove o pecado, agora Deus diz: vem para perto de mim, porque agora você pode se relacionar comigo. Deus remove o pecado para poder restabelecer a aliança ou restabelecer a comunhão com o homem. Enquanto que a expiação está ligada ao pecado propriamente, a propiciação é o efeito, é o resultado da expiação, que é a reconciliação do pecador com Deus. Portanto, a pureza de Deus, sua santidade, é tamanha que lhe é impossível tolerar o pecado. Ele criou as pessoas para que pudessem relacionar-se com Ele, mas todos os seres humanos, por meio de Adão, tornaram-se pecadores. Aí algumas referências. E não podem aproximar-se de Deus, a menos que seus pecados sejam removidos de algum modo. Nós estávamos separados, lá em Isaías 59, versículo 2, diz que os vossos pecados e iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em Romanos 3 e 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não havia meios humanos que nos tornasse aptos a nos aproximar de Deus. Estávamos perdidos eternamente a um afastamento eterno de Deus, se não fosse a provisão do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário para reverter esta situação. Aleluia! Portanto, a expiação é o processo ou meio empregado por Deus para remover o pecado do homem. E a propiciação é o resultado desse processo, isto é, a reconciliação do pecador com Deus, reconduzindo a um relacionamento correto com Ele. Pois agora Deus torna-se propício ao homem. Próximo slide. Propiciação no Novo Testamento. Vimos aqui no Antigo Testamento, de maneira panorâmica, agora vamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento revela que, embora o sacrifício do animal fosse útil como figura preliminar, a expiação e a propiciação só podiam ser plenamente concretizadas pela morte de Cristo. E os pecados cometidos antes disso só podiam ser perdoados porque a morte de Jesus já era prevista. Sabe, irmãos, tem muita gente que ainda tem dúvida quanto aos antigos que morreram na esperança. Pastor, mas se Jesus só veio depois que Daniel, Misael, Ananias e Azarias morreram, depois que Jeremias morreu, depois que Davi morreu, depois que os anônimos que
criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, morreram. Jesus só veio depois, quando eles já estavam mortos. E agora? Acontece que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus que aconteceu na cruz já estava previsto na eternidade, e os seus efeitos, atenção para cá, para isso aqui, os efeitos do sacrifício de Jesus, tem gente que pensa que é só da cruz para frente, lá do Calvário para cá, o depois de Cristo, que os efeitos do sangue de Jesus não alcançam o antes de Cristo. Mas preste atenção, os efeitos do Calvário têm poder retroativo, alcançando todos aqueles do passado que morreram na esperança do Messias, crendo nas promessas de Deus. O sangue de Jesus é tão poderoso, meus irmãos, que alcança tantos homens no passado, todos, Abraão, Isaac, Jacó, aleluia, Jó, Ló, todos aqueles que viveram antes da nova aliança, e alcança também a todos aqueles que nasceram depois da nova aliança, aqueles que ainda vão nascer, até que tudo seja consumado. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é eterno, e o seu poder é incomparável. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Próximo slide, por favor. 3 importantes palavras gregas são empregadas para representar ou apresentar o ensino da propiciação no Novo Testamento. Quais são essas 3 palavras? Hilasmos, que nós já vimos, significa propiciação, aparece em 1 João 2,2, que nós colocamos aí, fizemos questão de mostrar logo no começo, porque ela vai aparecer aqui em outros lugares, tanto no português como na própria língua grega. Também aparece lá em 1 João 4,10. Hilasmos é propiciação. Mas tem a segunda palavra, hilastério, que é o termo grego para propiciatório, que no hebraico é o termo caforete. E o terceiro termo é o hilaskomai. Esse termo representa a ação da propiciação em si, ou seja, é a atitude de mostrar-se favorável, ter misericórdia, tornar-se propício, conforme os textos mencionados aí. Portanto, esses são os 3 principais vocábulos gregos que os apóstolos, escritores do Novo Testamento utilizaram quando quiseram falar de propiciação, propiciatório e o ato, o processo da própria propiciação. Hilasmos, hilastério e hilaskomai. A necessidade da propiciação surgiu, por um lado, por causa da santidade de Deus, e por outro, por causa do pecado do homem. De um lado, o Deus santo, santíssimo, do outro, o homem pecador. A ênfase no significado da palavra é bastante adequada. No Novo Testamento, seu uso indica claramente que a morte de Cristo cumpriu plenamente as exigências da santidade de Deus que havia sido ofendida. Presta atenção nisso. Tem gente que pensa que Jesus morreu para atender, ou para acalmar, ou para atender uma exigência do inimigo das nossas almas. Porque era o acusador, o inimigo das nossas almas, que estava exigindo a morte, que estava exigindo punição, que estava exigindo condenação. Não, senhores, senhoras. Quem foi ofendido foi o próprio Deus, porque Ele é que é santo. O homem ofendeu a Deus, e Deus é que estava exigindo, para que houvesse aproximação com Ele, o pagamento, o cumprimento da pena, a aplicação da pena, para que a ofensa fosse removida. Por isso que no Antigo Testamento o propiciatório era o lugar onde o Deus Santo encontrava-se com os homens pecadores. Ali o sangue era aspergido. No Novo Testamento, onde é, irmãos? No Novo Testamento, onde é o propiciatório, no Novo Testamento, onde é o lugar do encontro do homem com Deus e de Deus com o homem, é a cruz, o lugar onde Deus se encontra com o pecador, através do sangue de Cristo Jesus. Aleluia! De maneira mais específica, a cruz
ela representa o próprio Jesus nessa comparação, nesse sentido figurado. Ou seja, é como se Jesus fosse ao mesmo tempo o sumo sacerdote, a propiciação e o próprio propiciatório. Ou seja, é nele que nós temos, é por ele que temos aceitação diante do Pai. É nele, o propiciatório, que temos um encontro com o Pai. E é por causa dele, ou seja, a propiciação em si, Jesus é esta propiciação, o ato de aplacar a ira e a fúria de Deus contra a prática do pecado. É por isso que quem se aproxima de Deus por meio de Jesus Cristo encontra-se com Deus de maneira restaurada. O homem restaurado encontra-se com Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Dessa forma, João pôde dizer que Cristo é a propiciação, a expiação pelos pecados de todo mundo. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, olha aí, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. De vez em quando a gente atende alguém que está tremendo de medo de alguma retaliação de Deus por aquilo que fez. De vez em quando a gente encontra alguém que diz: pastor, eu estou aqui com medo da retaliação de Deus, porque eu pequei, eu fui para o mundo, fiz o que não prestava, e agora estou querendo retornar, mas eu sei que Deus está furioso comigo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus estava mesmo furioso. A ira de Deus era tamanha contra o pecado, e o pecado estava sobre o homem, até o dia em que seu Filho Jesus tomou o meu e o seu lugar, e recebeu toda a ira que era para nós. O castigo que estava sobre ele era para nós, mas o pecado ele tomou sobre si, ou seja, toda a ira, todas as consequências, e agora o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por isso, pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. A ira de Deus já se aplacou, meus irmãos, por causa de Cristo. Quem está em Cristo pode se relacionar com Ele, pode se voltar para Ele, pode aceitar ou pode encontrar o Deus propício outra vez. Esta é a mensagem do Evangelho, as boas novas. O diabo tinha a humanidade presa nos grilhões do medo, mas o Senhor nos libertou do medo, e agora nós servimos a Deus com alegria. Olha essa leitura bíblica, e nós já estamos chegando ao final, depois já é a conclusão. Olha essa leitura bíblica, Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei. Dentre vários versículos, eu escolhi esse aqui, por entender que ele representa bem essa doutrina. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só,
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Pastor, eu cheguei aqui cheio de pecados. Pastor, eu cheguei aqui trazendo condenação. Ei, a notícia é a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família. É pela fé, Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus está propício ao homem por causa de Cristo. Nós só podemos entrar na presença de Deus por causa de Jesus. Não precisamos mais de um sumo sacerdote humano que entre uma vez por ano em nosso lugar, nos representando diante de Deus. Agora eu, você, cada crente, cada um que crê em Jesus, podemos entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque agora o véu do templo se rasgou. Olha aí a figura, próximo slide. O véu do templo se rasgou de alto a baixo com o sacrifício de Jesus lá na cruz. Era Deus dizendo: vinde, venha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora pelo sangue de Jesus, alívio para os pecadores. Agora pelo sangue de Jesus, a aceitação para nós diante de Deus. Por causa do sangue de Jesus, há perdão e reconciliação diante de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que vive carregando uma pedra, pesando toneladas de acusação dentro da igreja. Meu Deus, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, daquele dia eu fiz isso, fiz aquilo, e eu tô com a minha mente acusando. Deus está furioso comigo, Deus vai me matar, Deus quer me pegar a qualquer momento. Rei, Jesus já derramou a sua ira sobre Jesus. O sacrifício do Cordeiro de Deus foi aceito, e agora a paz entre Deus e nós, a paz entre nós e o Senhor. Antes estávamos em guerra com Deus, mas agora o príncipe da paz restabeleceu essa paz. Hoje Deus é o nosso amigo e nós somos amigos de Deus. Ele não quer nos destruir, pelo contrário, Ele já nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não perguntávamos por Ele. Ele nos amou primeiro. A doutrina da propiciação, entrando aqui na conclusão, ensina claramente que a morte de Jesus na cruz representava uma substituição por causa do pecado. Sua morte satisfazia, presta atenção nisso. A morte de Jesus, irmão, satisfez as justas exigências de Deus Pai, provocadas pelo pecado do homem. Como resultado dessa propiciação, Deus ficou satisfeito com o sacrifício, e o relacionamento do mundo todo com Ele foi alterado. Aleluia! O véu da separação entre Deus e a humanidade foi rasgado lá na cruz. Foi a cruz, foi a vitória da cruz que rasgou o véu da separação. Imagine se tivesse um sumo sacerdote lá dentro nessa hora, na hora querendo, oferecendo lá o sangue do novilho. De repente o véu vem se rasgando, se rasgando, e abrem duas bandas. E agora o Deus que se manifestava no propiciatório estava se manifestando na cruz e dizendo: vinde. Agora todos
todos podem entrar, não somente os sacerdotes, mas o povo que estava do lado de fora podem entrar, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Você tem coragem de entrar na presença dele agora? Você tem ousadia pelo sangue de Jesus de entrar na presença dele, dando glória e aprendendo da sua palavra. O sacrifício da propiciação de Cristo foi a base para a reconciliação do mundo com o próprio Deus. Essa reconciliação estava ligada ao fato de o mundo ter mudado em relação a Deus através da morte de Cristo. Deus já não olhava mais para o mundo como olhava antes, por causa de Jesus. Aleluia! O sacrifício de Jesus foi tão eficaz, satisfez a Deus. Por isso que o Pai, ao falar com Jesus, com o Filho, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu sou satisfeito. A propiciação está relacionada com a reparação apresentada a Deus como resultado da morte de Cristo. E para encerrar, é o último slide. Deus foi ofendido pelo pecado do homem, e é Ele, Deus, quem precisava ser satisfeito através do pagamento por esse pecado. E o que foi que aconteceu? A obra, olha aí, a obra jurídica de Cristo na propiciação, aleluia, deve naturalmente ser apropriada pela fé de cada pecador individualmente, antes de redundar em qualquer benefício, ou seja, é pela fé. É pela fé. Você pode ouvir o seminário todinho, todas as segundas-feiras, o estudo da palavra, mas a Bíblia diz: aqueles que ouviram e não misturaram com fé, para nada lhes aproveitou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, é a pregação sendo proclamada, e você ouvindo e crendo, acreditando na palavra, aí o poder de Deus atua na tua vida. É pela fé. O perdão de pecados é pela fé, a expiação é pela fé e a propiciação é pela fé. Não é necessário tentar persuadir a Deus para que Ele seja misericordioso. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei tanto, Senhor, foram tantos pecados, tantas abominações, tem misericórdia. Como se você estivesse tentando convencer a Deus a ter peninha de você. Meu irmão, você deve olhar para a cruz. O Senhor já manifestou a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia lá na cruz. É por isso que diz: olhai para mim e sereis salvos. Em Jesus a ira de Deus foi aplacada e a misericórdia de Deus foi derramada com abundância sobre toda a humanidade. Não precisa tentar argumentar com Deus, é receber pela fé. Eu creio, Senhor, que o sacrifício de Jesus me lava e me purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Aleluia! Deus já recebeu a propiciação, Ele está satisfeito com a obra de Cristo. Agora o pecador é convidado a se aproximar de Deus pela fé, nesta grande obra de redenção, consumada na cruz por Cristo Jesus. Nós somos convidados a entrar agora no Santo dos Santos. Olha o privilégio que era só do sumo sacerdote no Antigo Testamento, uma vez por ano. Agora Deus está dizendo: vem, todos podem entrar na minha presença, não no Santo dos Santos do tabernáculo na terra, mas na minha presença gloriosa, aleluia, a presença do Deus eterno. Pela fé, Deus convida a todos que pela fé podem entrar na presença do Senhor. Quantos entenderam e podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Glória a Deus.